Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou o professor Marcos Barbosa e nessa videoaula nós vamos fazer um simulado do ECA com questões de 2023 comentadas de várias bancas. E eu vou deixar disponível para vocês o material dessa aula, ok, pessoal? Então vocês podem baixar esse material com todas as questões desse simulado. O link para você baixar esse material vai ficar na descrição do vídeo, ok? Então nós vamos à primeira questão da banca FGV. Um marco importante na instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente é a concepção que considera a criança e o adolescente como A. Pequenos adultos, B. Indivíduos biologicamente incompletos, C. Pessoas demandantes de vínculos familiares, D. Sujeitos de direitos e identidades em construção. Então, nessa primeira questão, gente, da banca FGV, a banca está perguntando como o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera a criança e o adolescente, ok? E para a gente resolver essa questão, a gente precisa ter os conhecimentos do artigo 15 do ECA. Então, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão completa desse artigo. E o artigo 15 fala assim: a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Pessoal, então voltando aqui de novo na questão 1, nós acabamos de revisar o artigo 15, né, gente? Então, como o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a criança e adolescente? O ECA considera a criança e o adolescente como adultos pequenos? Não é como adultos pequenos. Considera como indivíduos biologicamente incompletos? Também não, a B está incorreta. Considera como pessoas demandantes de vínculos familiares? Também a C está incorreta. Considera a criança e adolescente como sujeitos de direitos? Então a alternativa D está correta, gente. Por quê? Nós acabamos de revisar lá no artigo 15, gente, que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos. Ok, pessoal? Então o gabarito da questão 1 é a alternativa D. Então vamos a mais uma questão da banca FGV. Questão 2. Depois do início da exibição da novela Todos Juntos, em que os protagonistas usam drogas ilícitas, a escola particular Crescendo Contente identificou que alguns estudantes adolescentes estão perguntando sobre o consumo de cigarros de maconha. Em consonância com o ECA, o papel da escola diante desse quadro é comunicar ao Conselho Tutelar da localidade sobre os comportamentos identificados nos alunos. B. Escrever para a emissora de televisão sobre a identificação subjetiva dos telespectadores jovens com os protagonistas. C. Desenvolver medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. D. Informar aos pais dos alunos sobre os questionamentos que estão sendo feitos no ambiente pedagógico. Alternativa E. Suspender os alunos que estão naturalizando o consumo de substâncias entorpecentes ilícitas, como exemplo aos demais. E aí, pessoal, vocês acham que qual alternativa é a resposta da questão 2? E, ultimamente, esse está sendo o perfil da banca FGV. Normalmente, ela apresenta o contexto, uma história, e você tem que interpretar, e saber do que se trata. E aqui, gente, no comando da questão está falando o quê? Em consonância com ECA, o papel da escola diante desse quadro, ou seja, diante dessa situação, a instituição escolar, qual a postura, Ou seja, qual é o dever da instituição dentro desse quadro, ou seja, dentro desse cenário? E para a gente responder essa questão, gente, precisa ter os conhecimentos do artigo 53A do ECA, ok? Então, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão desse artigo. Artigo 53A é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Pessoal, voltando então aqui novamente na questão 2, então nós acabamos de ver, dentro desse cenário, qual é o papel da escola, ou seja, qual é o papel da instituição de ensino. E segundo o artigo 53A que nós acabamos de revisar, gente, o que a instituição de ensino tem que fazer? Ela tem que assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, ok? Então, nós vamos procurar aqui nas alternativas qual que se enquadra, que está de acordo com o artigo 53A. Então, voltando aqui no comando da questão, gente, em consonância com ECA, o papel da escola diante desse quadro é comunicar ao Conselho Tutelar? Não, gente, não é comunicar ao Conselho Tutelar, não é? Segundo o artigo 53A, é o quê? É assegurar, a instituição de ensino tem que fazer o quê? Tem que assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de drogas ilícitas, ok? Então, não é a A,
Próxima alternativa é escrever para a emissora de televisão sobre a identificação subjetiva dos telespectadores jovens com os protagonistas. Gente, fugiu totalmente, né? A B fugiu totalmente do artigo 53A. Alternativa C, desenvolver medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. A alternativa C está correta, gente. Por quê? A alternativa C é a literalidade do artigo 53A, ou seja, né, o dever da instituição de ensino é o quê? Assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Então a alternativa D está incorreta, né? Que não é informar os pais dos alunos. E a alternativa E também está incorreta, porque não é suspender os alunos que estão naturalizando o consumo de substâncias. Ok, gente? Pessoal, se você não for inscrito nesse canal ainda, se inscreva nesse canal, deixe um like e um comentário sobre essa videoaula ou uma sugestão e também compartilhe esse simulado no seu grupo de estudos ou de professores, pois dessa forma você estará ajudando as outras pessoas e também esse canal. E agora nós vamos para uma questão da banca IBAN. Questão 3. Com base no que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre a adoção, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Alternativa B. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelo. C. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando e, em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. D. O vínculo da adoção concretiza-se por sentença judicial, que será inscrita no registro de pessoas naturais mediante mandado do qual se fornecerá certidão. Pessoal, então essa questão 3 da Banca IBAN, ela cobra o quê? Os conhecimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo no que diz respeito à adoção. E a questão pede a alternativa incorreta. Então vamos lá, gente, vamos analisar alternativa por alternativa, ok? Então, alternativa A. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Pessoal, essa alternativa A, ela é a literalidade do artigo 39, o parágrafo 3º, ok? No entanto, gente, ela não é a resposta dessa questão, porque, pessoal, essa questão está pedindo a alternativa incorreta, ok? Então, vamos analisar a alternativa B. Enquanto não der conta de sua administração e saldar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelo. Gente, essa alternativa também está em conformidade com o artigo 44 do ECA, ok? Ela está certíssima, no entanto, também ela não é a resposta da questão 3. Nós estamos buscando a alternativa incorreta, ok, gente? C. A adoção depende do consentimento dos pais ou do representante legal do adotando. E, em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Gente, essa alternativa ela está em conformidade com o artigo 45 do ECA, ok? Ela também não é a resposta da questão, porque a gente está buscando a questão incorreta. Então, nesse caso, gente, com certeza será a D, mas vamos analisar o que está errado aqui. Ó, o vínculo da adoção concretiza-se por sentença judicial que será inscrita no registro de pessoas naturais mediante mandado do qual se fornecerá a certidão. Pessoal, essa alternativa D aqui a banca pegou como base o artigo 47 do ECA. Pessoal, então vamos aproveitar e fazer uma revisão do artigo 47, ok? Daqui a pouco a gente volta aqui e vê aonde está o erro aqui. Pessoal, então o caput do artigo 47 fala assim, ó, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandato do qual não se fornecerá certidão. Pessoal, então vamos voltar aqui na alternativa D para a gente encontrar o erro aqui, ok? Então, ó, o vínculo da adoção concretiza-se por sentença judicial, até aqui tudo bem, que será inscrita no registro de pessoas naturais. Essa parte aqui de pessoas naturais, gente, não está no artigo 47, né? Lá consta o quê? De registro civil. Então, de pessoas naturais é o quê? Civil. Ou seja, no registro civil, mediante mandado do qual se fornecerá a certidão. Gente, qual é o erro aqui, gente? Ó, do qual se fornecerá a certidão. É não se fornecerá certidão. Então, antes do se, tem um não. Ok, gente? Então, a D é incorreta e é o gabarito da questão 3. Ok, pessoal? Então, vamos à leitura da questão 4, que é uma questão da Banca VUNESP. A Lei 8.069 de 90 dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dar outras providências. Conforme o artigo 56 desta lei, no ensino fundamental,
comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar dos alunos. Esgotados os recursos escolares, é um dever dos professores. B. Agentes escolares. C. Pais ou responsáveis. D. Coordenadores pedagógicos. E. Dirigentes de estabelecimento de ensino. Pessoal, então essa questão está perguntando quem deve comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Ok, gente? E para a gente responder essa questão, a gente precisa ter conhecimento, pessoal, desse artigo aqui, ó, do artigo 56. Então, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão desse artigo. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Ou seja, né, pessoal, em quais casos, né, os diretores de escola comunicarão ao Conselho Tutelar? Então, vamos lá. Inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos. Inciso 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Inciso 3, elevados níveis de repetência. Pessoal, então nós vamos voltar aqui na questão 4 para a gente gabaritar essa questão, ok? Então, gente, é dever de quem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar dos alunos? É dever dos professores? Então, nós acabamos de ler lá no artigo 56 que não é dever dos professores. B, agentes escolares, então também não é a B. C, pais ou responsáveis, também não é a C. D, também não é dever dos coordenadores pedagógicos. E, dirigentes de estabelecimentos de ensino. Então, aí, pessoal, é o gabarito da questão 4. Por quê, pessoal? Lá no artigo 56 fala que é dever dos dirigentes de estabelecimento de ensino comunicar ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar dos alunos. Ok, pessoal? Questão 5. Banca Vunesp 2023. De acordo com a Lei 8.069 de 90, o artigo 53A é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres estimular pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação. Alternativa B. Assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependências de drogas ilícitas. Alternativa C. Recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência à escola. Alternativa D. Estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Alternativa E. Matricular as crianças e os adolescentes na rede regular de ensino em locais próximos da residência deles. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta da questão 5? Pessoal, essa questão não cobre os conhecimentos do artigo 53A, de forma explícita no enunciado. Porém, pessoal, de forma implícita, apareceram os artigos 54, 55, 57 e 59 nas alternativas, ok, gente? E o artigo 53A nós já revisamos na questão 2. Então, agora nós vamos aproveitar e fazermos uma revisão completa dos artigos 54, 55, 57 e 59, ok? Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e ao adolescente. Gente, aqui tem vários incisos, né? Sobre o dever do Estado, a competência do Estado, tá? Então, vamos lá. Ó. Inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, gente, o Estado ele é obrigado, né, a oferecer a todos, né, o ensino fundamental obrigatório e gratuito. Então, ou seja, o ensino regular, né? E também para aqueles também que não tiveram acesso à idade própria. Por exemplo, o EJA. Inciso 2. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Inciso 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Pessoal, esse inciso ele é muito cobrado pelas bancas, tá? Procure memorizar essa palavra aqui, ó. Até destaquei. Preferencialmente, tá, pessoal? Preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 5 anos de idade. Pessoal, esse inciso também ele é muito cobrado pelas bancas. Por quê, gente? A gente tem em outras legislações da educação, menciona que a creche é de 0 a 3 anos e a pré-escola é de 4 a 5 anos. Agora, aqui no ECA, tá? Então, de acordo com o ECA, creche e pré-escola
é de 0 a 5 anos, tá bom, pessoal? Então precisa memorizar esse inciso. Inciso 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. Então, se o adolescente estiver no programa, fazendo estágio, né? Hoje tem aquele programa Menor Aprendiz, né? Então ele tem o direito, né, ao ensino noturno regular. Inciso 7, atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Pessoal, eu até destaquei, né, algumas palavras, tá? A gente precisa memorizar. Então, quando se fala do atendimento no ensino fundamental através de programas, ó, programas suplementares, precisa memorizar essas palavras aqui, ó, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Esse inciso também é bastante cobrado, tá? Então, parágrafo 1º, o acesso ao ensino obrigatório gratuito é direito público subjetivo. Esse direito público subjetivo, pessoal, é um direito próprio, né, de cada indivíduo, tá? Parágrafo 2º, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência da escola. Gente, precisa ter cuidado, tá? Compete ao poder público, tá, gente? Artigo 55, os pais ou responsável, então, gente, ó, os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Pessoal, lá no artigo 54, nós estudamos os deveres do Estado, já que no artigo 55 aparece um dos deveres dos pais ou responsável, ou seja, eles têm a obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino. Artigo 57, o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos, então a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer, voltadas para a infância e a juventude. Então, voltando aqui na questão 5, para a gente gabaritar essa questão. Então, o artigo 53A fala que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres estimular pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia didática e avaliação. Gente, isso aqui é dever do poder público, ok? E não da instituição de ensino, tá? Então não é a alternativa A, inclusive nós acabamos de revisar isso lá no artigo 57, ok, pessoal? Alternativa B, assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas é dever de quem, pessoal? É dever da instituição de ensino, ok? Então a B é o gabarito da questão 5, ok? Conforme o artigo 53A do ECA. Agora nós vamos verificar porque as outras alternativas estão incorretas. Alternativa C, recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência à escola. Isso aqui, gente, é dever do poder público. Nós revisamos isso lá no artigo 54, parágrafo 3º. Por isso que a alternativa C não é a resposta. Ok, pessoal? Alternativa D, estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Isso aqui, pessoal, é responsabilidade dos municípios, conforme nós revisamos lá no artigo 59. E matricular as crianças e os adolescentes na rede regular de ensino em locais próximos da residência deles. Isso aqui, pessoal, é responsabilidade dos pais ou responsáveis, ok? Então, por isso que a alternativa E está incorreta. Pessoal, e os artigos 53 a 59 do ECA eles são muito cobrados nos concursos públicos. E para te ajudar, fiz várias videoaulas aqui no canal sobre os artigos mais cobrados da Lei 8.069. Eu vou deixar o link dessas aulas na descrição desse vídeo, ok? Então vamos a mais uma questão da Banca Vunesp. Questão 6. Entre as atribuições do agente
de organização escolar está a de orientar e controlar a disciplina dos alunos, e para isso é necessário que esse profissional tenha como referência o que dispõe o artigo 18 da Lei 8.069, de 13/7/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. De acordo com o artigo citado, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Isso significa explicar-lhes sempre as causas e consequências de seus atos. B. Permitir-lhes que descubram alguns caminhos por iniciativa própria. C. Discutir o comportamento deles, entendendo que cada um é do seu próprio jeito. Alternativa D. Demonstrar interesse sobre a opinião e os pontos de vista deles, sem julgamentos. Alternativa E. Pô-los a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. E aí, pessoal, qual alternativa vocês acham que é a resposta da questão 6? Nessa questão, pessoal, a banca foi direto ao ponto. Então, a gente precisa ter os conhecimentos do artigo 18 para a gente responder essa questão. E aí nós vamos aproveitar, pessoal, e fazer uma revisão completa desse artigo. Artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Então, nós vamos voltar aqui direto no comando da questão. Então, de acordo com o citado artigo, é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Isso significa explicar-lhes sempre as causas e consequências de seus atos. Pessoal, essa alternativa está incorreta. Por quê, pessoal? Isso significa, segundo o artigo 18, o quê? Pô-los a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, ok? Alternativa B. Permitir-lhes que descubram alguns caminhos por iniciativa própria. A B fugiu totalmente, né? Está incorreta. Alternativa C. Discutir o comportamento deles, entendendo que cada um é do seu próprio jeito. A alternativa C também está incorreta, né, gente? Fugiu totalmente do artigo 18. D. Demonstrar interesse sobre a opinião e os pontos de vista deles, sem julgamentos. Também não é a D. Pessoal, vocês perceberam que nas alternativas B, C e D, a banca foi bem traiçoeira, né? Ela colocou coisas até interessantes, ó. Por exemplo, assim, ó, discutir o comportamento deles, entendendo que cada um é do seu próprio jeito. Interessante, né? D. Demonstrar interesse sobre a opinião e os pontos de vista deles, sem julgamentos. Então, o candidato está lá fazendo a prova e ele nunca leu o artigo 18. Ele vai falar, interessante, né? Por exemplo, a alternativa D é interessante, ó, demonstrar interesse sobre a opinião e os pontos de vista deles, sem julgamentos. Então, gente, é muito importante a leitura da lei seca, pelo menos uma ou duas vezes antes da sua prova, ok? Então, só nos sobrou a alternativa E, né, gente? E é o gabarito da questão, que é pô-los a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Questão 7 também é uma questão da banca VUNESP de 2023, da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Inclusive, eu fiz esse concurso por cargo de PEB1 para acompanhar meus alunos. E no mês passado, pessoal, já fui convocado para participar da atribuição lá, da Prefeitura de São Bernardo, né, e para ser nomeado. Mas eu não fui para a atribuição porque eu já sou professor efetivo do Estado de São Paulo. E o interessante, pessoal, que eu não estudei para esse concurso. Eu fui mesmo para acompanhar meus alunos, né, dar um incentivo. E isso ajuda a reforçar aquilo que eu sempre falo, pessoal, a persistência é o caminho do êxito. Inclusive, eu já até comentei com vocês aqui no canal uma vez, né, os 2 primeiros concursos que eu fiz, eu fui muito mal, mas eu não desisti. Outra coisa, pessoal, quando vocês estudam bastante e pegam um concurso para vocês estudar de verdade, vocês acabam construindo uma base. E isso é muito bom, porque aí depois você vai prestando vários concursos, né? Além de você ir pegando experiências, as suas chances aumentam bastante de ser aprovado. Parabéns também para os alunos que passaram nesse concurso da Prefeitura de São Bernardo do Campo, e estamos juntos. Ah, pessoal, e deixa aí no comentário se vocês fizeram esse concurso de São Bernardo do Campo ou qual concurso que vocês estão fazendo, porque aí eu consigo fazer conteúdos mais específicos para te ajudar. Então agora nós vamos direto ao texto da questão 7. A evasão escolar é um problema crônico, possuindo diversas causas que vão desde o fato de o aluno trabalhar até a desmotivação de frequentar as aulas. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como o Estatuto da Criança e do Adolescente apresentam prescrições para combate à evasão escolar. Dentre tais prescrições está a indicação do artigo 56 do ECA, que prevê que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comuniquem ao Conselho Tutelar os casos de elevado níveis de repetência e a reiteração de faltas injustificadas de evasão. Esgotado as medidas disciplinares, B, os recursos escolares, C, os acordos familiares, D, as estratégias pedagógicas ou E, as ações solidárias.
E aí, pessoal, você já escolheu uma alternativa para a questão 7? Se não escolheu ainda, pausa o vídeo, escolhe uma resposta aí, ok, gente? Essa questão ela pede os conhecimentos do artigo 56 do ECA. E como lá na questão 4 nós já revisamos o artigo 56, então nessa questão 7 nós vamos direto para as alternativas aqui para a gente encontrar a resposta correta, ok? Então, voltando aqui para o comando da questão, gente, ó, dentre tais prescrições está a indicação do artigo 56 do ECA, que prevê os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental que comunica ao Conselho Tutelar os casos de elevados níveis de repetência e reiteração de faltas injustificadas e de evasão, esgotadas as medidas disciplinares. Então, a alternativa é A, está incorreta. B, os recursos escolares. Então, a alternativa B, gente, é o gabarito da questão, conforme o artigo 56, o inciso 2, que fala assim: os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares. Então, o gabarito da questão 7 é a letra B. Então, vamos para a questão 8, mais uma questão da Banca Vunesp. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Também os profissionais das entidades públicas ou privadas que abrigam ou recepcionam crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar tais suspeitas ou ocorrências. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, constitui uma das atribuições do Conselho Tutelar, definida no artigo 136, inciso 15 do ECA, representar a autoridade judicial ou policial para autorizar perícias e diligências investigatórias. B, informar as condições sociofamiliares. C, promover ação penal contra o agente violador. D, requerer o afastamento do agressor do lar. E, instaurar processo remissivo. Pessoal, essa questão ela está cobrando a literalidade do artigo 136, o inciso 15 do ECA. Como esse artigo é um artigo muito cobrado pelas bancas, nós vamos aproveitar e fazer uma revisão completa desse artigo. Artigo 136. São atribuições do Conselho Tutelar. 1. Atender às crianças e adolescentes, nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 105, aplicando as medidas previstas no artigo 101, inciso 1 a 7. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no artigo 129, inciso 1 a 7. 3. Promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, a. Requisitar serviços públicos. Então, requisitar, né, serviços públicos na área de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Ou seja, pessoal, o Conselho Tutelar ele pode, por exemplo, enviar um ofício, né, encaminhar lá uma situação para um órgão de saúde, né, em relação a uma criança ou um adolescente que precisa com urgência de um atendimento médico. Também, por exemplo, o Conselho Tutelar pode enviar um ofício lá para uma escola, né, solicitando uma vaga para uma criança ou para um adolescente, né, e expondo a situação. Por exemplo, a criança tá fora da escola, né, e o Conselho Tutelar ele recebeu essa situação, ela pode enviar um ofício lá para a escola solicitando com urgência uma vaga. Pessoal, então tudo isso é atribuição do Conselho Tutelar, tá, gente, para requisitar esses serviços públicos. P. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Por exemplo, pessoal, o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia, né, de um abuso sexual, por exemplo. Ela pode encaminhar ao Tribunal de Justiça essa situação, né? 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, de 1 a 6, para o adolescente autor de ato infracional. 7. Expedir notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente, quando necessário. 9. Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 10. Representar em nome da pessoa e da família
contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. 11. Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. 13. Adotar na esfera de sua competência ações articuladas e efetivas, direcionadas à identificação da agressão, à agilidade no atendimento da criança e do adolescente, vítima de violência doméstica e familiar, e à responsabilização do agressor. 14. Atender à criança e ao adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, ou submetido a tratamento cruel ou degradante, ou formas violentas de educação, correção ou disciplina de seus familiares e a testemunhas, de forma a prover orientação e aconselhamento acerca de seus direitos e do encaminhamentos necessários. Pessoal, esse inciso aqui também é muito importante, porque o Conselho Tutelar ele tem que atender as crianças e adolescentes, né, gente, quando é vítima ou foi testemunha, por exemplo, de uma violência doméstica, tá, e familiar, ou foi também submetido a tratamento cruel ou degradante, tá, gente, e pode ser também no âmbito da escola, enfim. Tá? Então, como a gente já lemos lá no inciso 3, tá? Se for o caso, ele vai encaminhar, vai enviar ofício aos órgãos competentes. 15. Representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou local de convivência com a vítima, nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. 17. Representar ao Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. 19. Receber e encaminhar, quando for o caso, as informações reveladas por noticiantes ou denunciantes relativa à prática de violência, ao uso de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente. 20. Representar a autoridade judicial ou ao Ministério Público para requerer concessão de medidas cautelares, direta ou indiretamente. Gente, observe, ó, direta ou indiretamente, relacionada à eficácia da proteção de noticiante ou denunciante de informações de crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições, Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará e continente o fato ao Ministério Público. Pessoal, comunicará o fato ao Ministério Público, não é ao Poder Judiciário, tá bom, pessoal? As bancas às vezes costumam trocar isso aqui para confundir o candidato, tá bom? Então, comunicar o Conselho Tutelar, dentro dessa situação, tá, comunicará o fato ao Ministério Público, pessoal, não esqueça, tá bom, gente? Prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Pessoal, então agora nós vamos voltar aqui na questão 8 para a gente resolver essa questão, ok? E nós acabamos de estudar que o artigo 136 fala das atribuições do Conselho Tutelar. Então vamos voltar aqui no comando da questão. Ó. Nos casos de violência doméstica e familiar,
contra a criança e o adolescente constitui uma das atribuições do Conselho Tutelar, definida no artigo 136, o inciso 15 do ECA, representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar. Então a resposta, gente, é a alternativa D. Por quê, pessoal? No artigo 136, o inciso 15, fala assim: são atribuições do Conselho Tutelar representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência com a vítima nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. E se vocês forem fazer prova para o Conselho Tutelar, gente, eu sugiro que vocês memorizem esse artigo, tá, gente? Porque ele é muito cobrado pelas bancas, ok? Questão 9, Banca Fundatec 2023. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O direito à liberdade compreende ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais? E essa alternativa A, gente, ela está correta, conforme o artigo 16, o inciso 1 do ECA. Esse artigo 16 do ECA, a gente fala assim, ó, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Inciso 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 5. Participação da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então a questão 9, gente, ela cobrou a literalidade do artigo 16, o inciso 1, ok, gente? Agora, pessoal, nós vamos encontrar os erros das outras alternativas, ok? Alternativa B, considera-se adolescente a pessoa entre 3 e 18 anos de idade? Qual o erro aqui, pessoal? Não é entre 3 e 18 anos de idade, é entre 12, ok, pessoal? Então é entre 12 e 18 anos de idade. E essa alternativa B, gente, ela cobrou a literalidade do artigo 2º. Então nós vamos aproveitar e revisar esse artigo, que ele é muito cobrado pelas bancas, tá, gente? Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade e completos. Professor e adolescente. Então, gente, o adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade, ok? Alternativa C. A criança e o adolescente têm direito ao trabalho de 8 horas diárias e aos finais de semana. Gente, essa alternativa ela está totalmente fora, tá, gente? Ela está totalmente errada. Por quê, pessoal? O artigo 60 do ECA fala assim, ó, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Alternativa D. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar à Secretaria de Educação? Gente, não é comunicar à Secretaria de Educação, é comunicar o Conselho Tutelar, ok? Conforme o artigo 56 do inciso 1. E o artigo 56 do ECA, inciso 1, gente, vai falar assim, ó. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maltratos envolvendo seus alunos. Então, gente, é o Conselho Tutelar, ok? Alternativa E. Ao adolescente até 18 anos de idade, é assegurada bolsa de aprendizagem? Gente, onde está o erro aqui? Ó? Não é até 18 anos de idade, é até 14 anos de idade, ok, pessoal? Por quê, pessoal? O artigo 64 do ECA fala assim, ó, ao adolescente até 14 anos de idade, é assegurada bolsa de aprendizagem. Então, essa questão, gente, ela cobrou os conhecimentos de vários artigos, ok? Foram os artigos 16, o artigo 2º, o artigo 56, o artigo 60 e o artigo 64. E esses artigos, gente, eles são muito cobrados pelas bancas. Coloca aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa questão. E vamos então para a última questão desse simulado. A questão 10 é da Banca Fundatec e fala assim, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende, entre outros, 1. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. 2. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 3. Brincar, praticar esportes e divertir-se. 4. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Quais estão corretas? Apenas 1? B. Apenas 1 e 2? C. Apenas 2 e 3? D. Apenas 3 e 4? E. 1, 2, 3 e 4? E aí, pessoal, é a A, é a B, é a C, é a D ou é a E?
Pessoal, não sei se vocês já notaram, mas essa questão ela está cobrando a literalidade do artigo 16, ok? E nós já revisamos o artigo 16 na questão anterior, na questão 9, ok? Então, nós vamos analisar todos os itens para ver se eles estão corretos. O item 1 fala assim, ó, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. O item 1, gente, ele está correto, conforme o artigo 16, o inciso 1, ok? O item 2 fala assim, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. O item 2, pessoal, ele também está correto, conforme o artigo 16, o inciso 5. O item 3, brincar, praticar esportes e divertir-se. O item 3 também está correto, conforme o artigo 16 e o inciso 4. O item 4, buscar refúgio, auxílio e orientação. Esse item 4 também está corretíssimo, tá, gente? Conforme o artigo 16, o inciso 7. Então, o gabarito da questão 10, gente, é a alternativa E, que fala que os itens 1, 2, 3 e 4 estão corretos. Pessoal, chegamos ao final desse simulado do ECA e eu espero de coração ter te ajudado a ficar mais perto da sua aprovação. E se eu te ajudei com esse simulado, peço também para você ajudar esse canal, deixando o seu like, deixando um comentário sobre o seu desempenho desse simulado ou uma sugestão de um novo conteúdo e se inscrevendo nesse canal. Pessoal, não esqueça, a persistência é o caminho do êxito. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.